Estar adorando ao Senhor e falando um pouco da palavra de Deus. Quero louvar a Deus pelos pastores dessa igreja que nos fizeram o convite. Trago o abraço do meu pastor Márcio Monteiro, aos pastores e aos líderes aqui dessa igreja. Quero louvar o Senhor pela vida de cada um de vocês que aqui estão, porque com certeza Deus já está falando no nosso meio. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, que mais uma vez, como sempre, me acompanha e tem estado comigo lado a lado nesta caminhada. Tem alguns rostinhos aqui que eu acho que eu já vi há muito tempo atrás, né, irmã? Faz muitos anos. Aqui por perto. Não me lembro se era aqui mesmo, não. Jardim Paraíso, amém. E eu louvo a Deus por rever vocês. Deus abençoe. Fico feliz em vê-las na presença de Deus. Amém? Quero louvar ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito aqui neste lugar. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e o Espírito Santo tem falado comigo. Aleluia. 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 O Senhor tem falado comigo. Aleluia. Abra sua Bíblia, irmãos. Livro de Lucas, capítulo de número 13. Um texto conhecido. Até as 8. É 8 que termina. É 8 que termina. Livro de Lucas, capítulo de número 13. Confesso aos irmãos que todas as vezes que o Senhor nos coloca para ministrar a palavra de Deus, dentro do meu coração eu sinto um temor muito grande. Aos irmãos que me conheceram no início do meu ministério, sabem que eu comecei cantando e depois Deus foi mudando as coisas como Ele queria, do jeito que Ele queria. Foi uma luta entre eu e Deus e eu perdi a luta. Eu sabia que eu ia perder, mas continuei lutando. Mas estamos aqui pela misericórdia de Deus, não porque somos os melhores ou porque somos maiores, mas confesso a vocês que todos os dias que eu pego essa palavra e que eu me vejo diante de tudo aquilo que Deus é, eu percebo o quão pequena eu sou. Nós estamos aqui de coração aberto, dizendo que a gente é só instrumento e o único que pode fazer é Deus. Que a gente só é a voz, mas aquele que tem unção e graça é Ele. A gente só abre a boca, aquele que trabalha no oculto e no escondido ainda é Ele. O que Deus precisa é de alguém disponível, mas quem ainda faz é Ele. E Ele nessa noite está na casa, está no ambiente, está neste lugar. E já está respondendo orações aqui neste lugar, desde o momento que nós chegamos aqui. Lucas 13, verso de número 10, diz assim: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos, e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Quando eu olho para esse texto e o Espírito Santo foi direcionando a minha vida, perceba que o texto inicia falando que Jesus estava no templo ensinando e era sábado. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de João, podemos perceber o interesse de Jesus em pessoas
e não em dogmas. Porque nós olhamos já no capítulo 4, Deus tendo um encontro com uma mulher em Samaria. A mulher, a Bíblia diz assim que os judeus não tinham contato com ela, mas Jesus, que veio para pessoas, parou lá no poço para dizer: eu vim por causa de você. Quando nós olhamos para o sábado, nós percebemos que no capítulo 8 de João, Jesus chega na sinagoga e lá está um homem há 38 anos à beira do tanque, que ele está ali enfermo. A Bíblia diz assim que Jesus cura ele. Ele sai, pega a cama e ele começa a carregar a cama e andar. Mas quando encontra com os judeus, a Bíblia diz assim que os fariseus vão olhar para ele e vai dizer: não sabe você que é sábado? Porque carrega a cama. Aí é um Jesus que veio por pessoas e está dizendo: eu não me importo se você carregar a cama, contanto que você levante dessa cama. Há um Jesus que não está parado naquilo que é sistemático, naquilo que é natural, ou seja, nós temos que fazer o culto assim, desse jeito, daquele jeito, porque senão está fora, senão não tem jeito, senão não dá. Irmão, eu já estive em um culto que de repente no início os irmãos cantaram o hino da harpa, alguém levanta a mão e diz: faz o apelo, eu preciso aceitar Jesus. Jesus veio por pessoas. Jesus, quando os judeus estão olhando para isso e dizendo: olha, no sábado não pode carregar a cama, eles estão preocupados com a lei deles, porque eles diziam: olha, no sábado a gente não pode fazer. Embora eles mesmos burlavam o sábado de uma maneira que só eles sabiam fazer, mas mesmo assim eles não aceitavam que alguém fizesse alguma coisa. Jesus está curando. Peraí, quem é esse que cura no sábado? Quem é esse? Este é aquele que veio por pessoas, não veio para o sábado. O que é o sábado perto dele? Já que ele criou o sábado e ele aí quem olha diz assim: mas precisa tudo isso? E Jesus está dizendo: eu vim por pessoas. Há uma necessidade de tudo isso. Precisava Jesus parar para conversar com uma mulher de índole duvidosa num poço ao qual nem sequer os judeus conversavam. Precisa de tudo isso? Aí Jesus tem resposta: eu vim por pessoas, eu vim por causa de pessoas. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite, porque o Espírito Santo está falando ao meu coração. Ele diz: eu não vim pelo templo, eu não vim eu não vim pelo som, eu não vim pelas cadeiras, eu vim por pessoas, eu não vim pela placa lá na frente, porque o que tem de gente preocupado com o templo e não com pessoas. Deixa eu te contar um testemunho. Eu fui ministrar no Rio de Janeiro alguns dias atrás. Chegando lá, o Espírito Santo nos dá a oportunidade de conhecer pessoas, né? E isso é extraordinário. Estou eu com uma missionária que tem um trabalho na Amazônia com os índios. E ela disse assim: irmã, eu estava lá fazendo o meu trabalho de evangelização e nós temos as pessoas. A gente está com muita gente, tem muita gente lá para congregar, só que tem um porém: a gente não tem igreja. Na verdade, a gente não tem nem terreno para construir igreja. Mas aí eu estava lá e recebi uma mensagem do pajé, porque nós encontramos um terreno, só que tem um pajé que é dono dele, e ele disse assim: se é para a igreja eu não dou. Mas Jesus veio por pessoas. Se é para a igreja eu não dou. Ela disse assim que ela ligou para os jovens de lá da congregação do Rio de Janeiro: faz um relógio de oração, sem data para terminar, porque enquanto Jesus não trabalhar naquele lugar, a gente não descansa de orar. Os jovens começaram a orar, e olha que extraordinário.
Quando os jovens começaram a orar, Deus manda um terremoto na terra do pajé. E para quem conhece sobre índio, sabe que ele só acredita no Deus que fala pela natureza. Aí Deus mandou um terremoto lá na terra. Ele mandou uma mensagem para a missionária dizendo: olha, pode vir construir a igreja, porque o Deus de vocês veio aqui conversar comigo. Eu tenho uma palavra para a igreja nessa noite. O Senhor está dizendo assim: ei, não importa o tamanho, Deus faz igreja por causa de pessoas. Não há. Porque às vezes o nosso pensamento é que a igreja precisa ser grande, e Deus está dizendo: não, é o povo que precisa crescer, até não caber mais para a igreja ficar grande. Deus está dizendo: é o povo que precisa crescer. Deus alarga tentas por causa da quantidade de gente, porque Jesus veio por causa de pessoas. Providência para construir, Deus manda. Providência para alargar, para ampliar, Deus manda. O que é difícil é ganhar pessoas. Difícil é pessoas, não é o templo, não é o tijolo. Deus está dizendo: eu vim por pessoas. E este último tempo, irmão, ou a gente aprende com Jesus, ou a gente não aprende. Eu vou declarar, irmão, e glória a Deus, porque está filmando. Eu nunca vi um tempo em que se constrói tanta igreja, mas tem pouca gente dentro. E Deus está dizendo: ei, para com isso, o meu negócio é com pessoas. É uma preocupação, irmão. A melhor tela, a melhor LED, melhor isso, melhor som, melhor aquilo, e vai tudo melhor. E Deus está olhando assim e vendo o irmão que entra e sai, ninguém vê, porque está preocupado com melhor isso, com melhor aquilo. Ai, Jesus está dizendo: igreja está na terra por causa de é sábado. E sábado não é dia de nada. Sábado para eles é um dia que eles tiravam para ir ao templo. Sábado é um dia que eles não podiam andar muito longe. Alguns guardam o sábado, não penteiam o cabelo, não fazem muito esforço. Eu sei que a dogma do sábado é muito grande, irmão. Mas não é só isso. Às vezes nós nos prendemos a outras coisas e nós não conseguimos ver pessoas. Às vezes nós nos prendemos a alcançar a nota do hino, mas não cantamos ele por causa de pessoas. Às vezes nós nos prendemos a tocar o instrumento da melhor forma, mas não tocamos ele por causa de pessoas. Às vezes nós nos prendemos a ensaiar da melhor forma possível para nos apresentar, mas não conseguimos ver que precisamos fazer isso por causa de pessoas. Mas Jesus veio nos ensinando, e o texto diz assim: e era sábado, e eis que ali havia uma mulher que há 18 anos tinha um espírito de enfermidade que a deixava encurvada. Quando o seu Espírito Santo falou comigo sobre essa mulher, pense comigo, uma pessoa que ela está indo no templo, ela está dentro do templo, ela vai ao templo, mas a visão dela é limitada ao chão. O olhar dela é limitado ao chão. Ela não tem uma visão ampliada, porque com o passar do tempo ela ficou encurvada. E quando nós olhamos para o texto e trazemos isso para um ambiente espiritual, o que nós temos hoje dentro da igreja, de pessoas que se encontram na mesma condição,
Perceba que o texto vai dizer que há um espírito de enfermidade, não que ela está possessa. Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que há um espírito de enfermidade. Satanás, ele trama contra mim, contra a tua vida, de tal forma que às vezes nós não percebemos. E com o passar do tempo, nós vamos pegando todas as coisas que se acumulam na nossa vida e a gente traz para dentro de nós. Tudo isso é um peso para a nossa alma, para a nossa mente e para o nosso coração. E com o passar dos anos, a nossa visão passa a ser limitada ao chão. Aí, irmão, você conversa com um crente e a conversa dele, se você disser, eu estou passando no vale, ele vai dizer que está morrendo. Se você disser que está com dor de cabeça, ele vai dizer que está pior, porque a visão dele foi limitada àquilo que ele está vivendo. Mas há um Jesus que nessa noite está dizendo, eu vim por causa de pessoas, e eu vim para dar liberdade à mente e ao coração aqui nessa noite. Ele está dizendo, ei, eu vim para te curar, eu vim para te sarar, eu vim para sarar a tua alma. Você não vai sair daqui do jeito como entrou, porque há um Deus que sara pessoas neste lugar. Com o passar do tempo, a gente acumula coisas. A gente acumula a palavra que a gente ouviu lá atrás na infância. A gente acumula o que o pai e a mãe falou na adolescência. E pasme, tem gente que passa a vida toda com uma situação que aconteceu lá no passado, e a gente vai acumulando tudo isso dentro de nós, e tudo isso limita a visão. E com a visão limitada, a gente só consegue olhar para baixo, não consegue olhar para frente. A nossa visão não consegue enxergar aquilo que Deus tem para a nossa vida e nem aquilo que Deus tem para a nossa história. E tem gente, pasme, que passa a vida toda dentro da igreja e não consegue ampliar a visão, porque tanta é a carga que o inimigo foi colocando no meio do teu caminho e você foi catando e colocando aqui no teu pescoço. Mas há um Deus nessa noite que te faz livre, e Ele está dizendo, você não vai sair daqui com essa carga e nem desse jeito que você entrou. Nessa noite Deus te chama a viver um novo tempo e novidade de vida. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. O sentimento é que todo mundo prospera e você está no mesmo lugar. O sentimento é que milagres acontecem na vida do ar e você olha para si mesmo e diz, olha como eu estou aqui. O sentimento é que você vê coisas acontecendo em outras casas e dentro de você há uma coisa aqui dentro que diz todo dia, olha aí como é que está a sua casa. Mas essa noite, Jesus está dizendo assim, eu começo a obra por você. Deus está conversando nessa noite com o teu coração. Deus está dizendo, eu começo a obra com você. Eu estou ampliando a visão. Eu estou ampliando a tua visão. Eu estou ampliando a tua visão. Eu estou ampliando a tua visão. Não, você não vai sair daqui com a tua visão limitada, olhando para o chão e dizendo, só para mim não deu certo. O Espírito Santo nessa noite fala ao meu e ao teu coração, eu estou aliviando a carga para ampliar a tua visão. Cargas significa coisas desnecessárias. Às vezes nós carregamos elas, às vezes a gente vai com elas, às vezes a gente cultua com elas, dá glória com elas, glorifica com elas. A gente canta com as cargas lá, porque pra gente parece que a gente tem que ser o super-homem e carregar tudo aquilo lá. E aí a gente vai lá carregando, porque a gente precisa mostrar que está tudo bem. Aí Jesus está dizendo assim, tem horas
que você precisa mostrar que a tua visão está limitada. Quem já me viu pregar alguma vez? Já ouviu falar eu falando sobre a minha mãe? Minha mãe é uma mulher que cresceu com muitos traumas. Seu primeiro casamento foi de surra de manhã, de tarde e de noite. Ela apanhava para deitar e apanhava para levantar. Só que aí Deus levou e deixou ela viúva. Minha mãe se casou com o meu pai. Teve eu e meu irmão, e meu pai assumiu os 10 filhos e ela viúva. Deus tirou ela da dor? Tirou. Porque o de antes batia, machucava. Só que agora meu pai cuidava. Mas minha mãe nunca conseguiu sair do lugar do sofrimento. O corpo saiu, mas a mente ficou. Adoecida a vida toda, a mente doente a vida toda, até chegar aos 53 anos e o Senhor decidiu levar com 53 anos, porque ela disse para mim: estou cansada de viver. Quando nós carregamos cargas que não conseguimos deixar, nós nos tornamos infrutíferos na presença de Deus. Mas, irmã, eu ainda continuo cantando. Se continuar carregando carga, uma hora não vai conseguir fazer mais. Mas, irmã, se continuar carregando carga, uma hora não vai conseguir carregar mais. Porque o Senhor está dizendo aqui dentro e aqui dentro, precisa estar livre para fazer o meu querer. Quando o tempo passou, eu não cresci com traumas tão grandes quanto ela, mas ela é doente e automaticamente uma mãe adoece o resto da casa. Eu também fiquei. Traumas? Muitos. Até o momento que Jesus chegou para mim assim: eu quero te usar. Eu preciso ampliar a tua visão. Eu quero te usar e eu preciso ampliar a tua visão. Então você precisa abandonar aquilo que aconteceu lá atrás. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite, porque tem gente que carrega passado a vida toda, mas essa noite Deus está dizendo: este passado não será mais peso na tua história. Esse passado não vai te deixar lento. Sabe o que acontece quando a gente tem carga, irmã? A nossa pisada é lenta. Por quê? Porque é muita carga, é pesado. A gente não consegue caminhar como quem está livre. Mas o meu Deus é o Deus que veio para dar liberdade. E nessa noite Ele está dizendo: eu liberto a tua mente, o teu coração. O teu passado não vai mais te segurar. Eu não sei o que você ouviu da tua mãe, do teu parente, do teu familiar, do teu pai. Eu não sei qual foi a palavra que veio sobre a tua vida. Eu não sei o que disseram. O inimigo colocou isso na tua mente e está dizendo: você é aquilo que disseram. Mas há um Jesus que nessa noite está dizendo: eu te vi aqui, eu te vi aqui, eu te vi aqui. Há um Deus aqui nessa noite e eu sinto uma brisa suave do Espírito Santo, e o Espírito Santo passando e acalentando corações. O Senhor está dizendo: eu estou curando aflições que está dentro da alma há muito tempo. O Senhor te diz nessa noite a liberdade para a tua mente. Alguém que dentro de si pensa assim: o diabo quer me matar. Não, o diabo não quer matar o teu corpo. Ele não tem interesse em matar teu corpo. Ele tem interesse em matar a tua mente. Sabe quando alguém sofre um acidente? E a primeira coisa que acontece quando alguém sofre um acidente de moto é bater o quê? A cabeça. Se ele sofre um traumatismo craniano,
Ele não tem mais domínio nem sobre a mente e nem sobre o corpo. E eu vou falar o que o Espírito Santo está falando ao meu coração. O que tem de crente, irmão, que está em coma espiritualmente faz muito tempo e não consegue ver. Como assim, irmã? Porque você não tem domínio sobre os seus sentimentos. Porque você não tem domínio sobre aquilo que você sente. Sabe por quê? O diabo não quer dominar o teu corpo, ele quer dominar a tua mente, porque quem domina o teu corpo é a tua mente. Se ele dominar a tua mente, ele comanda o teu corpo. Aí, irmão, aí você faz o que ele quer, mas nessa noite é um Deus que vem para dar liberdade. Ele está dizendo: eu vim para sarar a tua mente, para curar o teu... Ah, irmão, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu vivi, você não sabe quantas orações, com tudo que eu passei, você está dizendo que eu preciso deixar para trás. Aí o Senhor está dizendo nessa noite: se você quer ser livre e fértil, precisa. Se você já ouviu falar sobre a rainha Mical, e se já foi ler sobre ela, vai entender que a história de Mical não começa quando ela está lá na janela observando Davi. Não. Quem vai ver lá em 1 Samuel vai perceber que tem um versículo que diz que Mical amava a Davi de todo o coração, a tal ponto de salvar a vida dele e fazer com que ele escape pela janela para poder se salvar do próprio pai. Entre o pai e entre Davi, Mical amava tanto a Davi que preferiu ficar com Davi e ficou contra o pai. Só que o tempo passa e muita coisa acontece na vida de Mical. Depois você vai lá procurar, irmão, porque não dá tempo. Eu vou terminar. Muita coisa acontece na vida dela. A Bíblia diz assim que o pai dela dá ela em casamento a Paltiel. Isso está lá no livro de 2 Samuel, capítulo número 25. Dá ela em casamento a outro homem. Agora ela que amava Davi vai morar com outro homem, é casada com outro homem. Quando Davi se torna rei, Davi manda buscar ela de volta. Paltiel vem atrás chorando, pedindo para que não tirasse. Perceba que há um transtorno na vida dela e uma situação para chegar até na janela. Aí o texto da janela vai dizer assim, no último versículo, vai dizer assim: e Mical foi estéril até os últimos dias da sua vida. Sabe qual é o perigo de não permitir que o Senhor sare a tua mente? É se tornar estéril na presença de Deus. Mas essa noite o Senhor está dizendo assim: eu vim para te fazer um crente frutífero. Porque se eu saro você, eu saro a tua casa. Se eu saro você, eu saro a tua família. Se eu saro você, eu saro o teu casamento. Se eu saro você, eu saro os teus. Se eu saro você, eu saro a parentela. Eu vim profetizar para alguém aqui que será frutífero. Ei, o Senhor está dizendo: eu estou libertando a tua mente para você chegar na casa e dizer: eu sou o instrumento agora. Versículo de número 12 diz assim: e vendo a Jesus a enxergou. Entenda que há uma outra condição de uma mulher estar no templo. Ela não podia estar lá na frente. Ela precisava estar na parte de trás. Eu não me lembro muito bem como que era colocado as pessoas. Mas o que eu sei é que os homens ficavam na frente e as mulheres ficavam lá atrás, praticamente escondida. Aí Jesus vai ver ela e vai dizer assim: eu te vi. Nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus está dizendo: eu te vi. E eu te vi não foi com o olhar da irmã Neia, nem com o olhar do pastor, da pastora, do irmão ou do irmão João. Não, eu te vi. E o olhar meu vai até a divisão da alma. Eu te vi, o meu olhar vai na tua mente, no teu coração, naquela palavra que você ouviu, naquilo que está guardado aqui dentro, naquilo que trava a tua vida. E nessa noite Deus está dizendo assim: eu vim para destravar essa situação e ampliar a tua visão. A Bíblia diz assim que ele chama ela e disse-lhe: mulher, você está
livre. Peraí, mas ela não estava dentro do templo? Dentro do templo, mas não estava livre. Mas aí Jesus, essa noite, Ele veio aqui para falar ao meu e ao teu coração. Eu quero te dar liberdade para você ter domínio sobre aquilo que você visualiza. Imagine alguém de 18 anos olhando para o chão e tendo uma visão limitada naquilo que ele só consegue ver ali, chão e mais nada. Agora imagine depois de 18 anos ele poder erguer-se e ver pessoas. Entenda que alguém que olha para o chão só vê o pé de alguém. A sua visão, além de ser limitada, além de ter a visão limitada, ele pode ter o sentimento de inferioridade, porque ele não consegue olhar no olho das pessoas, não consegue enxergar as pessoas. A visão dele é limitada, mas a alma dele está abatida e quebrantada, porque no meio de outros ele se sente menor. Mas nessa noite Jesus vem para curar a tua alma e dizer: eu quero ampliar a tua visão. Você não é o que dizem a teu respeito, você é o que eu determinei sobre a tua história. Eu sinto Deus aqui neste lugar de uma forma tão extraordinária. O Senhor está dizendo assim: eu estou visitando o teu coração, eu estou visitando a tua alma, eu estou arrancando pela raiz coisas que ficaram do teu passado, eu estou tirando a amargura da alma, porque nessa noite o Senhor está dizendo: eu te vi neste lugar. Este Deus que veio por pessoas está dizendo: eu vim aqui por você, eu vim aqui por causa da tua dor, eu olhei a tua dor, eu enxerguei teu coração, eu vi como você chegou e eu tenho cura para a tua alma. Então recebe cura, recebe cura, recebe cura nessa noite, recebe cura na tua mente, no teu coração, seja restaurado. Posso orar? Posso orar? Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Eu quero orar nessa noite. E se você entendeu o que o Espírito Santo falou ao teu coração, eu quero te fazer um convite. Vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero interceder pela sua vida. Se tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor e entrou aqui como essa mulher encurvada, sem expectativa de vida, há um Jesus aqui nessa noite que diz: eu amplio a tua visão. E você quer aceitar este Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, vem aqui à frente, eu quero orar por você nessa noite. Se você entrou aqui e ainda não conhecia esse Jesus que salva, esse Jesus que cura, esse Jesus que liberta, esse Jesus que transforma, Ele está aqui nessa noite. Se você quer aceitar este Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, venha de mão levantada, irmão. Venha de mão levantada. Venha de mão levantada. Em nome de Jesus, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Levante a tua mão.